está iniciando o livro de Atos dos Apóstolos, eu queria passar uma pequena lição para encerrar os evangelhos. A gente não falou sobre a crucificação de Jesus. O que aconteceu quando Jesus, após ele ser interrogado no Sinédrio, ele passou por um julgamento, né, e foi condenado. Então a gente já ficou bem claro que é o Sinédrio. O Sinédrio era um lugar que também levavam os judeus para interrogá-los, né? E uma coisa que a gente chama a atenção, primeiramente a gente vai ver que quando Jesus ele está em Jerusalém para ser crucificado, uma das primeiras ferramentas que eles vão usar para iniciar a crucificação de Jesus, a gente vê que é os açoites. Eu fiz mais ou menos aqui um desenho sobre os açoites, né? Na época era utilizado esse instrumento para açoitar aqueles que recebiam as condenações de açoites. E nós vemos que aqui esse chicote ele é feito de tiras de couro e pedaços de ferro ou chumbo de osso, que era usado para cortar a carne, dilacerar. Muitas pessoas que eram condenadas aos açoites, elas morriam mesmo lá, porque muita perda de sangue, porque quando pegava, tinha chumbo nas pontas desse chicote e havia ossos. Então quando batia na pele, pegava a carne, além de cortar, ela arrancava fora. Então ela dilacerava a carne. Então quando Jesus está sendo chicoteado com muita força, com muita violência, o chicote pegava nas costas de Jesus, ele arrancava, puxava a pele para cima. Então vai falar que muitas pessoas morriam somente nos açoites, né? Mas Jesus, a gente vê que ele suportou. E depois é colocado uma coroa de espinho em Jesus. Espinho. Essa coroa de espinho, o povo ele fez para zombar de Jesus. Essa coroa de espinho ela é feita com a madeira de acácia. A gente, quando se aprofunda mais no estudo sobre essa madeira de acácia, a gente vê que a madeira de acácia ela foi usada para construir a Arca da Aliança, carregava a presença de Deus. Era uma madeira que crescia no deserto, era uma madeira espinhosa, por isso que muitas pessoas não utilizavam esse tipo de madeira para construir grandes coisas, madeiras nobres, tinha cedro, tinha muitas madeiras nobres, e ninguém utilizava essa madeira, só que era a única madeira que suportava calor, frio do deserto, porque ela crescia no deserto, e era madeira espinhosa. Então desse mesmo material eles tiraram e fizeram uma coroa de espinho e colocaram na cabeça de Jesus, para humilhar Jesus como o rei dos judeus, né? Como ele se proclamava, eles colocaram para humilhar Jesus. Nós vemos que aqui é a capa vermelha. Essa capa vermelha era uma capa curta, ela era utilizada para oficiais, utilizada para soldados, magistrados e reis imperadores. Dessa forma eles continuavam a ferir o Senhor fisicamente e emocionalmente. Essa capa, aqueles que estavam de alto escalão usavam uma capa curta, era a roupa dos romanos, né? Eles usavam uma capa e quem era um chefe, tinha uma posição mais alta, eles usavam uma capa mais curta, que as outras que utilizavam eram mais longas. Então quando chegava alguém com uma capa vermelha e curta, esse era um oficial de alto escalão, então era utilizado. Eles jogaram sobre Jesus também para humilhar Jesus na crucificação. Nós vemos que Jesus ele vai passar pela via dolorosa. Ele está carregando madeiro sobre si até o Monte da Caveira. Vai falar Monte do Gólgota, mas por que é chamado Monte do Gólgota, Monte da Caveira?
É porque esse monte, as pedras rochosas, tinha uma que tinha uma cara de uma caveira, que parecia uma caveira, né? Ela, na hora que você olhava, ela chamava a atenção que ela tinha uma forma de uma caveira. Então eles colocaram o nome como Monte Gólgota, da caveira. E quando Jesus ele vai carregando a cruz, nós vemos que Jesus ele não está suportando o peso da cruz no meio do caminho. E os soldados, eles não se humilhavam. Eles não se humilhavam de jeito nenhum. Eles não vão ajudar Jesus a carregar na Via Dolorosa essa cruz. Aí que aparece um homem chamado Simão Cirineu no meio do percurso. Mas por que Jesus ele estava carregando a cruz e ele cai sobre o meio do caminho? Está difícil para ele carregar por conta dos açoites, porque ele perdeu muito sangue sendo açoitado. Sua carne estava deselacerada, então doía muito. Ele estava mais fraco. Então, quando Jesus está carregando, além de estar com a coroa de espinho, além de ter jogado a capa sobre ele tirado, para dar mais dor ainda sobre ele, a humilhação ser maior, nós vemos que ele está carregando na Via Dolorosa, está andando, e vem um homem chamado Simão Cirineu. Ele andou a quase 1.600 quilômetros de a pé para chegar até Jerusalém para as festas das Páscoas, porque a festa da Páscoa, quando era celebrada a Páscoa, o povo ia com uma roupa branca, todos iam de roupa branca, para quê? Para receber os pingos do sangue do cordeiro, que era jogado sobre o povo. Então esse Simão Cirineu, ele viaja quase 1.600 quilômetros até ali, ele não sabia quem era Jesus, ele não sabia por que Jesus estava sendo crucificado, ele não sabia nem mesmo como tinha sido esse julgamento, ele não sabia, ele estava ali somente olhando o que estava acontecendo. E nesse meio percurso, um dos soldados pega ele e joga ele no meio para ajudar Jesus a carregar, porque os soldados não queriam se rebaixar a esse nível de pegar Jesus e carregar a cruz com Jesus. Então esse Simão Cirineu, ele chega, ele é jogado para carregar, eles obrigam que o Simão Cirineu carregue essa cruz com Jesus, e ele vai lá e ajuda Jesus a chegar até o monte do Gólgota, o monte da caveira. A gente chama de Via Dolorosa, que é o caminho que Jesus ele carregava essa cruz. Era muito pesada, irmãos. Era madeira muito pesada. Muitos carregavam a cruz e muitos carregavam somente a trava, que era a parte de cima, que eles carregavam. Então foi colocada a cruz sobre Jesus, ainda mais pesado ainda. Então por isso que ele precisou dessa ajuda. Mas tudo começou com os açoites. Jesus já estava sentindo muita dor, já estava fraco por conta do sangue que ele havia perdido. A carne dele estava totalmente cortada. E nós vemos que havia naquela época 3 tipos de cruz. Era a cruz que a gente conhece. Havia a cruz em forma de X, que era na Grécia, onde André, vamos falar que ele foi crucificado em forma de X, e havia uma cruz em forma de T. Então Jesus ele foi usado essa cruz que a gente conhecemos até hoje, que é essa forma de trave horizontal. E na crucificação a gente sabe o que era feito. A roupa dos prisioneiros eram tiradas. E as mãos, pulso, eles eram cravados primeiro da direita para a esquerda. Só que quando eles eram pregados na cruz, era deitado nessa trava, porque depois eles iam puxar para levantar essa cruz. Eles não pregavam a pessoa, a cruz já cravada e pregava não. Vai falar que estava deitado, em forma deitada, e começa a pregar da direita para a esquerda. Muitas de nós vamos ver que muitos vão falar que o furo foi na mão, o furo foi no pulso. Mas por quê? Era normal de muitas pessoas ser pregado tanto na mão, na palma da mão, como aqui no pulso. Era cravado essa crava, né? Esse prego. Muitos falam que é prego e muitos falam que é o cravo, né? Isso aqui, para ter uma ideia, ela media de 13 a 18 centímetros. Então era muito grande isso aqui. Quando, na forma que entrava, isso aqui ia abrindo,
era muito doloroso sentir essa dor. Então Jesus ele foi pregado no madeiro, e nós vemos que o corpo é apoiado ou amarrado. Vai falar um nome aqui que é sobre patibulum. Que é isso? Essa é a forma horizontal da cruz. Quando eles eram primeiramente pregados, pregavam as suas mãos, como foi falado, da direita, pregava primeiro a direita, pregava a esquerda, e depois pregaram os pés sobre o madeiro. Pegaram o madeiro, colocaram a trave e pregaram. E muitos desses, vai falar que esse patibulum, muitos deles carregavam isso até o Monte do Gólgota, o Monte da Caveira, para ser crucificado. Então Jesus, nós vemos que muitos vão falar que ele carregou somente esse patibulum, que é essa parte dessa trava, mas como nós conhecemos, ele carregou a cruz inteira. Ele saiu porque muitos estavam furiosos com Jesus e colocaram a cruz inteira. Muitos eles colocavam apenas a metade, que era a forma deitada, a trave, e muitos carregavam a cruz inteira. Então Jesus ele vai carregar essa cruz inteira. E os pés ele era fixado nos postes, juntos ou separados. Muitos colocavam um pé em cima do outro e colocavam somente um no meio dos dois e pregavam. E muitos às vezes eram pregados um distante do outro. Então a gente vê que tinha várias formas. Nós vemos que um palmo acima do chão, de forma que os joelhos permanecessem inclinados. Porque muitas a gente vê o pessoal colocando Jesus a gente vê muitas imagens de Jesus crucificado, os joelhos vão estar dobrados, porque ele era pregado assim, dessa maneira. Então essa crucificação, isso foi o que Jesus ele passou. Qual foi o sofrimento de Jesus na cruz? Depois de ter sido açoitado, ele foi açoitado mais que o normal, do que o pessoal poderia suportar. Então Jesus ele suportou os açoites, a coroa de espinhos sobre a sua cabeça, a qual furava também a sua cabeça, a capa que jogaram e tiraram para ferir mais ainda Jesus, e usaram esse cravo de 13 a 18 centímetros para pregar Jesus na cruz. Eu escrevi algumas coisas aqui. O que Jesus ele passou na cruz? Nós entendemos o sofrimento. Quando a gente às vezes fala de cruz, a gente não sente o peso, às vezes, que Jesus ele passou. Mas olha o que Jesus ele passou. Jesus primeiramente ele passou sede. Ele estava ali crucificado, ele estava com sede e não davam água para ele beber. Exposição de elementos do tempo, como sol e calor causticante. Vai falar que o dia ele estava sobre o sol, sobre o calor, então ele estava à exposição solar. Então era mais um dos elementos que Jesus estava passando ali. Nós vemos que a paralisação da circulação sanguínea, que da forma que ele foi pregado, houve uma paralisação da sua circulação. E nós vemos que foi pregado o cravo, foi pregado as pernas, então teve essa má circulação também até pelos açoites, que estava sendo açoitado, porque estava tão até ruim para ele respirar na cruz, porque para ele respirar na cruz ele tinha que se abaixar e levantar para dar um apoio, e se ele fizesse isso, as suas costas estavam toda cortada, toda dilacerada. Isso era uma dor, causava uma dor que a gente não sabe medir o tamanho dessa dor que ele sentiu lá. Nós vemos que as artérias da cabeça e o estômago cheios de sangue. Nós vemos que teve febre traumática, perda contínua de sangue e a morte lenta e dolorosa. Era uma morte lenta e dolorosa, porque além dele ter perdido muito sangue, estava crucificado, sua circulação não circulava direito, ele estava com sede, estava à exposição do sol, então foi muito complicado a morte de Jesus. Ela foi muito lenta, muito dolorosa, ele foi morrendo aos poucos, então isso que foi muito difícil, era uma dor muito intensa que Jesus estava passando naquela cruz, porque imagine, depois de ter sido açoitado,
Muitas pessoas morriam nos açoites, não aguentavam. Jesus passou pelos açoites, colocaram a coroa de espinho. Jesus está com aquelas coroas prensando a sua cabeça. Ele ficou exausto de andar com uma cruz até o monte da cabeça, onde ele ia ser crucificado. Que vai falar o ponto que ele já não está aguentando mais, que Simão Cirineu teve que ajudar, porque estava muito exaustivo. Colocaram a capa e tiraram para arrancar a sua pele ainda mais, colaram e puxaram, e ainda pregado, irmãos, ultrapassaram suas mãos, seus pés. Então a morte de Jesus foi muito dolorosa e sentiu muita dor. E nós vemos que a duração da morte de Jesus ela foi de 6 horas, ao ponto de quando Arimateia vai até Afonso Pilatos pedir para que fosse sepultar Jesus, ele fala que ainda não deu tempo, porque como normal levaria mais tempo para morrer, só que tinha todos uns acontecimentos antes para acontecer e não podia passar, então Jesus ele morre antes. Mas nós vemos que também pela forma que fizeram com ele, isso acelerou mais a morte. Então vai falar que ele foi crucificado e morreu dentro de 6 horas, às 3 horas da tarde. Faltava 3 horas para entrar no sábado, porque a gente vê que quando Arimateia ele vai até Afonso Pilatos para perguntar se podia, que ele não achou certo como Jesus ele foi da forma que Jesus foi crucificado, e ele não aceitou sobre o julgamento de Jesus. Então ele não aceitou essa crucificação. Então ele se incomoda e vai até Pilatos. E para ir até Pilatos, chegar perto de Pilatos, tinha que ser um dos soldados com esta capa curta, que era um dos soldados que tinha patente muito alta, que Arimateia ele vai chegar e vai pedir para levar o corpo de Jesus até o túmulo. Então a gente vê que Pilatos ele não acredita que Jesus ele morreu dentro de 6 horas e vai mandar um dos soldados, um dos sentinelas, que era perito nisso. Eles eram assassinos natos, ele sabia se a pessoa havia morrido ou não. Ele vai mandar até Jesus e eles vão levar uma lança, porque essa lança eles vão ultrapassar Jesus, enfiar esta lança sobre Jesus, para ver se realmente Jesus havia morrido. E vai falar que além do sangue, ele sai água junto com o sangue. É um ataque pericárdico que é um sinal que Jesus havia morrido, que estava morto mesmo. Quando esse soldado ele fura Jesus com essa lança, sai sangue com água. Então esse já era o motivo que Jesus já havia morrido. Então aí eles concedem o sepultamento de Jesus. Por isso que vai falar que quando Maria, elas veem isso e querem ir atrás de coisas para colocar como incenso, as coisas no túmulo de Jesus, não dá muito tempo, porque elas tinham somente 3 horas. Elas não acham que ficou legal a forma que sepultaram Jesus, só que Arimateia ele tinha somente 3 horas para fazer tudo isso, levar Jesus, levar até o túmulo, sepultar Jesus, porque vai falar que depois elas vão para preparar os incensos, essas coisas, para levar até o túmulo de Jesus, só que não podia ser no mesmo dia, porque já era avançado o horário e já ia entrar no dia de sábado, e pela lei de Moisés eles não faziam nada no sábado. Então vai falar que não deu tempo. Aí quando ela vai de madrugada para o domingo até o túmulo de Jesus, aí já tinha acontecido a ressurreição, a pedra já estava tirada. Porque às 6 horas já começa o dia aguardar o sábado já. É o sábado. O sol se põe, já é o sábado. Exatamente, já era sábado para eles. O calendário é um pouco diferente do nosso. Passou das 6, já entrava no sábado. Eles não faziam nada de sábado, eles guardavam o sábado.
Até elas mesmas vão comprar tudo para ir no outro, na madrugada, para ir até o túmulo de Jesus para levar, porque já era sábado praticamente. 3 horas não deu tempo de fazer as coisas direito, tudo. Então Arimateia ele vai sepultar Jesus da forma que ele podia, porque não tinha tempo de ele ir buscar as coisas para preparar o corpo de Jesus, não tinha tempo para isso. Ele vai, mas ele faz essa parte. E a gente vê que Jesus ele morre rápido, porque muitas pessoas passavam mais tempos crucificadas. Acontecia o quê? Quando o pessoal passava muito do tempo de morrer, eles quebravam as pernas para acelerar o procedimento, para acelerar a morte. Muitos quebravam a perna daqueles que estavam crucificados, passavam muitas horas, ele não morria ainda, eles iam lá e quebravam a perna para isso ser mais rápido, né? E Isaías profetizou acerca disso. Sim. Nenhum dos seus ossos seriam quebrados. E nós vemos que na cruz, Jesus ele faz uma oração pedindo perdão para os seus inimigos, que é proferida provavelmente, a crucificação estava no começo, que era no início. A promessa ao assaltante arrependido, que está em Lucas 23, 42, que é aquele que eles estão lá discutindo, os 2 ladrões que foram crucificados ao lado de Jesus, e um vai falar: a gente está aqui porque nós merecemos, mas o que ele fez para estar aqui? E ele fala para Jesus: lembra de mim quando estiver no paraíso. Então tem essa conversa de Jesus com esses ladrões que foram crucificados com ele. Nós vemos que ele também confia a sua mãe aos cuidados de João. Nós vemos o grito angustiante da dor física e o grito da vitória. E nós vemos o grito de resignação em Lucas 23, 46. Quando Jesus chegar na hora, ele fala: está consumado, está entregue, está feito, eu terminei. Então a gente vê que também vai estar relatado que o véu do templo ele se rasga de cima para baixo. É um sinal de que quando Jesus ele é crucificado, quando ele fala está consumado, eu terminei, o véu ele se rasga de cima para baixo. A partir daí é começada a nova aliança, a qual o nosso único mediador agora não seria mais os sacerdotes. A gente não ia mais precisar levar a nossa oração para um sacerdote e levar até a presença de Deus. A nossa oração, quem ia ser agora nosso mediador daí para frente vai ser Jesus. Mediador entre Deus e os homens. É Jesus. Jesus ele é o nosso advogado fiel. Jesus é o nosso mediador. Então, através da morte de Jesus, acarretou tudo isso. Jesus, além de vencer a morte, além de nos trazer essa bênção da salvação, ele é o nosso mediador entre os homens e a Deus. Há um só mediador, que é Jesus, é o único caminho, a única verdade e a única vida. Então aqui eu só quis falar um pouco, repassar um pouco da crucificação, porque eu achei um fato muito importante, os materiais que foram utilizados, para ver o tamanho da dor que Jesus sentiu. Não foi fácil, não foi fácil passar por tudo isso, fora a humilhação do povo, o povo humilhando a Jesus, e ele passou por isso, tudo isso. Ele já sabia que iria passar por tudo isso, porque ele fala: é necessário ir para Jerusalém. Ele vai falar tanto para os apóstolos, tanto para as mulheres que estavam junto com eles também, que seguiam a Jesus nesse ministério de Jesus. Ele vai falar que era necessário Jerusalém para ser morto, passar por essa crucificação. Então ele passa por todo esse sofrimento para amor de mim e amor de você. Um amor incondicional. Porque como entender? Jesus ele passou tudo isso. Isso foi um fato. Tudo isso por mim e por você. Para que nós pudéssemos anunciar o Evangelho. O que é o Evangelho? As boas novas.
nós anunciarmos o Evangelho do Senhor. Ele fez tudo isso por mim e por você, para nos trazer vida. Por isso que Jesus, muitos teólogos consideram Jesus como o segundo Adão na Bíblia, porque através do primeiro Adão entrou o pecado e a morte, e através do segundo Adão os pecados foram perdoados e nós tivemos chance da salvação, nos trouxe vida. Então Jesus ele é considerado também como o segundo Adão.